Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde, fungos Cândida e problemas mentais. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade de metabolismo. Quero compartilhar com você uma informação que saiu de um dos estudos. Estou sempre buscando estudos clínicos para ver informações atualizadas sobre o que está acontecendo na ciência, porque gosto de falar sobre coisas que realmente têm evidência. Há um estudo que foi feito pela Universidade Johns Hopkins, ou seja, uma das universidades mais prestigiadas do ZEUA, onde os pesquisadores encontraram uma relação entre a infecção do fungo Cândida e problemas mentais, especificamente esquizofrenia e bipolaridade. Vou um momentinho ao quadro para explicar. Por muitos anos temos falado sobre o tema do metabolismo no livro O Poder do Metabolismo, no livro Diabetes Sem Problemas. Temos discutido que um dos fatores que mais cria um metabolismo lento, que mais faz com que a obesidade não possa ser controlada, que mais faz com que a diabetes não possa ser controlada sem medicamentos, é a infecção com o fungo Cândida. O fungo Cândida é um parasita oportunista que vive em todos os corpos. Todo mundo tem fungo Cândida, porque se não tivesse, não estaria vivo. A raça humana completa vem com um fungo Cândida dentro, é parte da flora intestinal e vaginal, mas não se supõe que esse fungo, que se chama Candida albicans, o nome verdadeiro é Candida albicans, deva estar presente na flora intestinal, nos intestinos e na flora vaginal da mulher. O normal é que até 10% da população possa ter Cândida. Isso ainda está em um nível normal. Existem muitos fungos no corpo, há mais de 500 fungos distintos no corpo humano. Por que sempre falamos de Cândida e não dos outros? Bem, porque resulta que este é o mais invasivo, este é o que mais infecta e este é o que mais cresce e invade. Principalmente quando a pessoa tem uma dieta rica em açúcar, pão, farinha, arroz e carboidratos refinados. Ou seja, esses alimentos que são carboidratos refinados, o que nós chamamos de alimentos tipo E, eu mostro aqui, ok, estamos falando disso, os alimentos tipo E, que são os alimentos EPO, que engordam, porque são inimigos do controle da diabetes. Estamos falando de pão, massa, farinha, arroz, banana, batata, tubérculos, como raízes e outros, como a batata doce lá no México e outros, ou a mandioca para nós, cereais, açúcar, doces, chocolates, leite, sucos de fruta, refrigerantes açucarados. Todo esse tipo de alimentos são alimentos que produzem muita glicose. Como o fungo se alimenta da glicose, quando você enche um corpo com alimentos tipo I mais cheio de glicose, se você o enche de glicose, cria todo um ambiente muito favorável para que o fungo se reproduza, porque o fungo é um parasita oportunista e se encontra muita comida, ele se reproduz e se divide de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, de 16 para 32 e continua por aí não. E o que está acontecendo? Como trabalho há muitos anos com o tema do metabolismo, percebi que quando uma pessoa tem o corpo cheio de fungos, ela vai ter, e existem cerca de 22 manifestações, mas algumas das mais comuns são coceira na pele, sinusite, enxaqueca, alergias raras, gases intestinais e pode até haver depressão. Existem 22 manifestações. Agora, metal na boca, infecção nos ouvidos. Há muitas manifestações, mas as mais comuns são a coceira na pele, que ocorre muito à noite, porque o fungo cresce à noite. Por isso, as pessoas que têm fungo Cândida vão sentir muita coceira à noite e não durante o dia, pois os fungos crescem à noite. Muitas vezes a pessoa sai do chuveiro, do banheiro e aparece com aquelas manchas que coçam e, por outro lado, essa pessoa vai ter um grande desejo de comer doces, de comer farinha, de comer chocolates, de comer biscoitos, porque o fungo, como tal, consome a glicose do corpo, reduzindo o açúcar da pessoa. Então ela sente vontade de comer doces, porque é quase como se o fungo estivesse pedindo comida. Não. Consome-se a sua glicose, que a fermenta, e então o açúcar diminui. E vocês sentem vontade de comer doce, comer algo para substituir esse açúcar que caiu. Mas trabalhando com o fungo, nós vimos que muitas pessoas que chegaram aos centros Natural Slim, que temos em diferentes países, em Porto Rico, no CNCAE, no México, na Costa Rica, no Panamá, na Colômbia, mas vemos que a pessoa não chega apenas com obesidade, ela chega com obesidade e cheia de fungos, então tem sinusite, tem enxaqueca, tem fluxo vaginal, tem ardor ao ter relações sexuais, tem gases, tem sabor metálico na boca, tem alergias raras, tem alergia a diferentes coisas, porque o fungo, uma das coisas que o fungo Cândida faz é afetar o intestino. Não.
o fungo Cândida faz como se fossem pequenos buracos nas raízes do próprio fungo. E quando isso acontece, os alimentos que entram no intestino escapam indigestos e o corpo os ataca, criando anticorpos. A pessoa começa a ter alergia a isso, alergia àquilo, alergia à poeira, alergia, diversas coisas. Então, basicamente, estou acostumado há muitos anos a trabalhar na limpeza do corpo de uma pessoa de fungos. Agora, basicamente, descobre-se que este estudo, realizado pela Universidade Johns Hopkins, sob a direção do Dr. Robert Jochen, fala sobre a medição de 828 pessoas. Dessas 828 pessoas, havia mais de 260 que tinham bipolaridade e mais de 240 que tinham esquizofrenia, sendo que essa condição foi encontrada mais nos homens do que nas mulheres. O mais interessante é que mais do dobro dos que tinham bipolaridade e esquizofrenia estavam superinfectados com Cândida. Como eles sabiam disso? Porque eles coletaram o sangue dessas 828 pessoas e buscaram no sangue os anticorpos que o corpo criou contra o fungo Cândida, pois à medida que o fungo Cândida invade e ataca o corpo, ele cria anticorpos. Assim, ao detectar os anticorpos no sangue, é possível identificar se o fungo esteve presente. Então, descobriram que havia mais do que o dobro de infecções em pessoas que têm bipolaridade. As pessoas que têm esquizofrenia apresentavam mais do que o dobro, especificamente mais nos homens do que nas mulheres. Agora, por muito tempo, eu soube e temos pregado as novidades de que o fungo Cândida é uma das principais causas da depressão. Eu sei disso porque pessoas que chegaram aos centros Natural Slim, principalmente mulheres com obesidade, chegaram deprimidas e assim que o fungo foi eliminado, a depressão desapareceu e elas não precisavam mais nem ver o psiquiatra, nem usar antidepressivos, nem nada. Faz muito sentido, porque como o fungo Cândida foi descoberto, ele se chama Cândida albicans. Este fungo produz 78 toxinas distintas no corpo. Uma das toxinas que ele produz se chama formalina. A formalina é um químico que também é produzido de forma natural pelos fungos, sendo um químico utilizado para preservar corpos. Por exemplo, quando uma pessoa morre e fica o cadáver, ele é preservado com formol. O formol arde muito, é bem irritante, mas é um preservativo. As pessoas que têm muito fungo vão sentir muita coceira, precisamente porque o fungo está criando muita formalina. O interessante é que o fungo é limpo e a coceira desaparece totalmente. Nós, para poder limpá-lo, tivemos que desenvolver. Usamos nos centros um programa que tem suplementos especiais para limpar o fungo, onde se usa algo para matá-lo, algo para ajudar o fígado a desintoxicar tudo isso podre, porque é preciso ajudar o fígado a eliminar todo esse fungo podre, pois depois o corpo fica muito tóxico. E usamos flora intestinal, bactérias boas para substituir as que foram eliminadas, que são levadas pelos antibióticos quando a pessoa usa antibiótico, porque se não se colocar a bactéria boa, o fungo volta com muita facilidade. Nós, de qualquer forma, as pessoas que tratamos, aqueles que ajudamos a emagrecer, sempre recomendamos que a cada 6 meses limpem seu fungo, porque o maldito fungo não há como matá-lo, pois faz parte da flora, então ele tende a voltar, mas me parece muito interessante que já tenha sido descoberta a evidência científica de que realmente há uma relação entre a infecção do fungo Cândida albicans, que também ajuda as pessoas a engordar porque reduz o metabolismo a níveis muito baixos, então você começa a engordar até só de olhar para a comida, mas o fato de que foi descoberta uma relação direta entre a infecção do fungo e os problemas mentais, nós já havíamos observado, mas é sempre bom ter a prova, a evidência de que isso é assim, e isso eu comento com vocês, porque a verdade sempre triunfa.